Boa tarde, galera. O seguinte, a gente já está se aproximando de estudar a soma dos termos de uma PG, a gente em breve vai estar fazendo o teste sobre progressões geométricas, né? O teste sobre PG em breve. E conforme eu avisei na sala de aula, a gente vai fazer junto com o teste de progressão geométrica, o teste também de progressão aritmética para aqueles que não conseguiram a metade da nota no teste anterior, né? No teste que a gente fez aí sobre progressão aritmética. Então, para ajudar aos que ficaram de recuperação e também aos que querem melhorar a nota, né? Eu também disse na sala que ia levar para todo mundo que quisesse tirar uma nota melhor. Eu vou gravar a resolução do primeiro teste sobre progressão aritmética. E esse primeiro vídeo aqui vai ser da questão 2. Por que da questão 2? Porque a questão 1 do nosso teste anterior foi somente referente ao nome dos termos, né? Temos aqui o A1, que é o primeiro termo, o A2, que é o segundo termo, o AN, que é o enésimo termo, a gente também pode chamar de último termo, o N, que é o número de termos, a razão, que é o R, e o SN, que é a soma dos termos. Então, eu acredito que, pelo menos, referente ao nome de cada elemento que a gente usa para resolver essas questões, a gente não tem dúvida não. Beleza? Então vamos partir direto para a segunda questão. Veja bem aqui, ó. Qual a soma dos 220 primeiros termos de uma PA, em que a razão é 6 e o primeiro termo é 15? Então deixa eu pegar meu caderninho aqui. Temos os nossos dados aqui, ó. Nosso primeiro termo é 15, nossa razão é 6. E como ele está pedindo para saber os 220 primeiros termos, a gente está falando de uma PA infinita, né? Então, os 220 primeiros a gente pode considerar utilizar somente um pedaço dessa PA infinita, que no caso a gente pode pegar até o termo número 220. Então, assim, toda vez que a gente quiser saber a soma dos termos de uma PA, de um pedaço de uma PA infinita, a gente considera aquela quantidade de termos que a gente tem para fazer essa soma como sendo uma PA finita e faz a conta. Enfim, o que vocês têm que entender? Vocês têm que entender que o nosso número de termos aqui é 220, porque ele está pedindo a soma dos 220 primeiros termos, né? Então vamos lá. Como é que a gente faz para fazer a soma dos termos? A gente usa essa fórmula aqui, ó, que eu já deixei anotadinha aqui, que é a fórmula do SN. Lembra que SN é a soma dos termos? Então temos o primeiro termo mais o último termo multiplicando o número de termos dividido por 2. Ou seja, a gente tem o primeiro termo mais o último termo vezes a metade da quantidade de termos. Correto? Então vamos fazer. Soma do número de termos, que é igual ao primeiro termo, que no nosso caso é 15, mais o último termo. Mas espera aí, não temos o último termo. Para a gente conseguir achar o último termo, a gente vai usar nossa fórmula do termo geral. Vou fazer ela aqui do lado. Então vamos lá. Temos que descobrir o nosso último termo, que é o nosso AN, que é igual ao nosso A1, mais nosso número de termos menos 1, no caso 220 menos 1, vezes a nossa razão, que é 6. Então vai ficar assim, ó, AN, que é igual a 15 mais 220 menos 1, 219 vezes 6. 219 vezes 6 vai dar 1.314. Então, AN, que é igual a 15 mais 1.314, que eu multipliquei aqui, ó. Então, nosso AN vai ser igual a 1.329. 1.329. Achamos aqui o nosso último termo, tá vendo? Então vamos voltar agora para a nossa fórmula da soma dos termos.